É uma grande satisfação poder dialogar com vocês nessa tarde de hoje e dizer que, como nós temos um projeto coletivo, né, para pensar a nossa universidade, esse projeto coletivo ele é importantíssimo porque tem essa afinidade, essa sensibilidade com as unidades acadêmicas de forma integrada. Então, eu gostaria muito de pedir a vocês que conheçam as propostas. Nossas propostas estão nas nossas redes sociais, profa.mariajosé de Sena, o arroba, e professora.socorro-lima. No link da bio, vocês clicam e encontram lá a proposta em apresentação, mas também a proposta completa. São quase 50 páginas de proposta, mas é uma proposta que ainda não está encerrada, não está fechada. É uma proposta que está crescendo ainda mais, porque estamos recebendo muitas contribuições individuais, contribuições coletivas, contribuições de setores, e já estamos num trabalho intenso de incorporação dessas contribuições para a gente assumi-las como compromisso de gestão para os próximos 4 anos. Contamos muito com a participação de vocês nessa construção. Cada pessoa é muito importante, cada membro da nossa comunidade, para que a gente cada vez mais possa fortalecer a UFRPE, principalmente aqui as unidades acadêmicas. Então, contamos com vocês. Desejo para todos nós um ótimo debate. Agradecemos à Chapa 1 pela exposição e passamos a palavra à Chapa 2 para quem também terá 20 minutos para fazer a sua exposição. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, todos os professores, professoras, técnicos, técnicas, alunos, alunas, terceirizados, terceirizados. Saudar o Marco como atestado, saudar a professora Socorro, a professora Maria, a professora Vani. Eu sou ex-aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da licenciatura em Química, professor desde 1994, fui coordenador do curso de licenciatura em Química, diretor do Departamento de Química, coordenador geral de pesquisa da UFRPE, coordenador geral dos programas de pós-graduação da UFRPE, com muita honra vice-reitor da professora Maria de 2012 a 2020, participando inclusive de todo esse processo já relatado pela professora Maria de implementação dessas unidades, seja de Serra Talhada, seja do Cabo Santo Agostinho, seja essa de Belo Jardim, e atualmente sou reitor dessa universidade há 3 anos e meio. Sou químico, licenciado em Química de Formação, meu mestrado e meu doutorado em Química Computacional e tenho um pós-doutoramento em Tecnologia da Informação e Comunicação do Ciências. Vou passar a professora Vani para se apresentar. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Boa tarde à mesa, nossos colegas que também estão disputando esse pleito. Sou professora Vani, estou desde 2009 na nossa UAS, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Sou economista, fiz pesquisas nas linhas de arranjos produtivos locais, pela Rede CIST, juntamente com o BNDES. Fui vice-presidente do Comitê de São Francisco, uma gestão participativa com 503 municípios atuando em diversas classes, entre eles os usuários, governo, instituições de pesquisa. Participam ativamente do plano de projetos plurianuais, dos montantes que eram direcionados para o Comitê de Bacia e eram trabalhados nas obras e ambientais que existiam dentro do Comitê de São Francisco na sua territorialidade. Além disso, hoje em dia eu sou basicamente extensionista, gosto muito mais de trabalhar com a parte de extensão, trabalho com agroecologia, com sistemas agroflorestais, com auxílio às comunidades locais, trabalhando na gestão dos recursos hídricos. Desenvolvemos um conselho de territórios, que é justamente falando a respeito desses conflitos que acontecem. E fora isso, a gente tem uma responsabilidade de estar amplamente nas comissões dentro da nossa unidade acadêmica de Serra Talhada. Pode passar? Então, dentro do que a gente vai apresentar hoje, uma contextualização de tudo que aconteceu nos últimos 3 anos e os apontamentos para o futuro. A gente estabelece tudo isso em alguns valores: pluralidade, democracia, autonomia, integridade, descentralização,
diálogo, transparência, inovação, inclusão, respeito à diversidade e aos saberes populares, equidade, ética, sustentabilidade e participação. Pode passar? Só fazendo um rápido contexto, hoje a universidade ela tem um processo de gestão e governança bastante consolidado. Em 2021 tivemos o mais alto índice de gestão e governança do TCU, ficando nessas colocações, terceiro Pernambuco, quinto Nordeste, quinto do Brasil, de todas as instituições de ensino. Em 2020 foi uma maior depositante de patentes, a 30ª maior depositante de patentes do NPI, ranking Universidades Empreendedores, subimos em 2021 várias posições, fomos em 2021 primeiro colocado no ranking de transferência ativa, construímos nesses 3 anos o PDI mais participativo de toda a história da universidade, com mais de 100 pessoas, de forma coletiva, de forma dialogada, e por tudo isso, ano passado fomos a referência do relatório do Tribunal de Contas da União com uma página inteira sobre as boas práticas realizadas pela UFRPE. Pode passar? Está se falando muito em rankings, eu destaco 2. Um dos maiores do mundo, o World University Rankings, que pela primeira vez em 2022 a Rural apareceu. Nunca a Rural tinha aparecido nesse ranking, e em 2022, pela primeira vez, nossa querida UFRPE aparece. E no último ranking da Folha, comparando os últimos 4 anos, a gente subiu 6 posições, 8 posições, 6 posições, perdão, é porque eu estava lendo de baixo para cima, 6 posições de 2019 para 2023, dos 16 cursos avaliados, 9 subiram. Pode passar? Algumas ações nós demos prioridade, eu vou passar aqui para a professora Avelino falar um pouco da curricularização da extensão. É uma grande inovação e eu acho que é uma dívida que existe com a extensão, né? A instituição universitária, ela era sempre aquela colocada ao lado, e hoje em dia a gente tem um desafio maior, que é justamente a articulação intersetorial da institucionalização, da curricularização da nossa unidade, né? Então a formação universitária hoje em dia a gente tem cada vez mais que contemplar que é indissociada, ou seja, a gente tem que trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Vai ser um grande desafio, principalmente para os docentes que implementarem dentro do currículo daquela disciplina essa parte de extensão universitária, que é diferente de extensão rural, viu, gente? Então a gente vai ter que mudar o modus operandi disso aí, de uma forma que a gente consiga integrar todos os segmentos da universidade e as disciplinas que estão constando justamente nesse semestre. Eu acho que é muito importante. Queria destacar as ações de políticas afirmativas, de ações afirmativas. Nós criamos vários programas, dentre eles esse que está citado aí no slide, é o higiene menstrual. Pode passar. E uma coisa que muito nos orgulha, mesmo com todo o processo de pandemia, mesmo com todo o processo de cortes orçamentários, nós não deixamos um dia sequer de atraso as nossas bolsas e auxílios. Nos 3 anos e meio, mantivemos em dia, com todo esforço, todas as bolsas e auxílios. Ao contrário, esse ano aumentamos o quantitativo, aumentamos os valores, criamos bolsas de assistente estudantil para pós-graduação, que não existia na universidade, com muito esforço. Pode passar? Além do UFRPE Digital, o diploma digital que está implantado na nossa universidade, programas como o Renegocia, pode passar. Dentre as diversas ações, a fundação do Instituto IP, a criação do Instituto Menino Miguel, que congrega, o do Instituto IP, que trabalha com inovação, pesquisa, empreendedorismo, e daqui a pouco eu vou detalhar algumas ações já realizadas. A criação do Instituto Menino Miguel, que congrega a Escola de Conselhos, o Observatório da Família, o Núcleo do Cuidado Humano e o Núcleo de Envelhecimento. Implementamos, inclusive, a Universidade de Formação Aberta à Pessoa Idosa. Hoje temos circulando em nossa universidade 120 idosos que fazem o curso de 1 ano e meio. A criação da Secretaria de Tecnologias Digitais, SIGs, que permitiu a implementação dos SIGs, que são os módulos. Só para vocês terem ideia, 2, 3 meses depois da gente assumir, a gente implementou o primeiro módulo CIPAC, que acabou com o processo em papel. Eu estava semana passada circulando na Projeto, e quando você entrava na Projetoria de Gestão de Pessoas, era cada mesa com um monte de processos em papel. Isso tudo acabou com a implementação do CIPAC, aí veio o SIGA, etc, etc. Em relação ao restaurante universitário, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão aqui da UABJ, mas
a gente teve a possibilidade não somente de inaugurar, depois de 17 anos, o nosso restaurante Serra Talhada, também ampliar o da sede, com todo esse processo. Criação da oferta solidária, construção e entrega de 2 residências, Fátima Santiago e Sami Pessoa, reforma do condomínio Bruno Gonzaga, pode passar. Pelas políticas de sustentabilidade, recebemos ano passado o selo ODS da educação do programa UNB 2030-ONU. Só 5 universidades receberam no Brasil, uma delas, com todo orgulho, foi a nossa UFRPE. Estabelecemos, junto com o governo do presidente Lula, através do Ministério da Pesca e Aquicultura, o programa RU na hora do pescado. O ministro André de Paulo, inclusive, almoçou no nosso restaurante, onde a gente vai fornecer pescado para os nossos restaurantes universitários. Pode passar? Talvez um dos grandes divisores de água desta gestão, que foi a coragem de atuar sobre alguns paradigmas e algumas situações em relação à forma de trabalho. Nós implementamos, vou falar do PGD daqui a pouco, mas a flexibilização das 6 horas, que as pessoas diziam que era ilegal, fizemos isso de forma legal, constituindo uma comissão, consulta pública, e o nosso PGD, que é o Programa de Gestão de Desempenho, trabalho ou teletrabalho, seja ele de forma parcial ou integral. Hoje a gente tem um PGD presencial e tem um PGD híbrido. A gente ainda não tem um PGD integral, porque esse é um processo de evolução, e eu quero deixar de forma bem explícita. A nossa parte do PGD não tem retorno. Pode haver aperfeiçoamento, e esse diálogo tem que ser feito com os técnicos, com os gestores, para que a gente possa ir aperfeiçoando. Então, isso é um legado que a gente vai deixar para a universidade para os próximos 50, 100 anos, se Deus quiser. Pode passar? Tudo isso, gente, eu queria mostrar com esse orçamento. Certo? Quando eu assumo em 2020, junto com o professor Gabriel, nosso orçamento começa a ser menor que 100, e eu sou o único reitor da história que tem orçamento menor que 100 milhões. Toda essa queda, íamos ter uma queda ainda mais grave, que ia para 50 milhões esse ano, mas com o novo governo houve uma recomposição. E esse orçamento foi para mais de 60 milhões, chegando quase a 68 milhões, e a gente teve que tomar opções. Se você olhar aí, comparando, por exemplo, com 2014, que o orçamento foi de 223 milhões, é quase que da ordem de 25%. É a mesma coisa da gente dizer nas suas vidas pessoais que vocês, a partir do primeiro mês, terão 25% de salário. Nós tivemos que optar. E, obviamente, quando a gente opta por alguma situação, outros ficaram em aberto por conta de recursos. Vamos lá. Pode passar? E aí, em relação ao ABJ, de 11 de janeiro de 2021, recebemos o prédio da UABJ, aqueles que vocês conhecem, que hoje funciona administrativo, sala de aula, etc. Em julho de 2021, instalação de mobiliários e computadores. Julho de 2021, os mobiliários e equipamentos do laboratório de química. Em novembro de 2021, um novo laboratório de espaço digital da biblioteca, pode passar. Com a parceria e com um diálogo muito forte, que eu agradeço, da direção da UABJ, direção geral e acadêmica e a direção administrativa, parceria com a prefeitura para melhorar o transporte e a parceria aqui com a EP para alocar mais salas de aula. E eu agradeço tanto a prefeitura, quanto a EP, quanto a direção da UABJ. Pode passar? Este ano, com o novo governo, fomos, junto com o deputado Mendonça Filho, e conversar com o ministro Camilo Santana, a secretária Denise, conseguimos a liberação de 10 milhões para iniciar a obra do campus definitivo. Essa licitação já está rodando. Inicialmente 2 milhões será para feito, porque não tem esse projeto com estudo de fundações, e para você licitar precisa de estudo. Quem é da engenharia sabe disso, e a gente está licitando tudo isso, e a gente espera já no início do ano, com a licitação finalizada, a gente já inicia o processo. E o restante, os 8 milhões, nós vamos iniciar alguns prédios de acordo com um plano diretor que está sendo construído também com a nossa unidade. Isso a gente tem uma foto de uma reunião de construção coletiva do plano diretor. Um problema grave que temos aqui, não nos furtamos, que é a internet deste local. Nós fizemos o projeto, nós fizemos o orçamento, o
buscamos recursos, autorizamos a construção a iniciar, o material está chegando e mais algumas semanas a gente inicia o processo de instalação. A aquisição de alguns equipamentos foi nos solicitado no diálogo e eu já agradeço os nossos estudantes desse diálogo franco, aberto, propositivo, questionador, e a gente já identificou de imediato o problema dos CLPs, a gente conseguiu um, depois mais 5. Pouco tempo atrás realizamos a Semana do Servidor pela primeira vez descentralizada, porque a gente acredita que o servidor da sede deve ter, das unidades devem ter o mesmo direito, a mesma oportunidade dos servidores da nossa sede. Pode passar. Há pouco realizamos um Match Day com o Grupo Moura, e aí eu acho que a universidade inovadora que a gente imagina é uma universidade que dialogue com o governo, com a iniciativa privada, com o terceiro setor, o que a gente chama de hélice quadra, para construir possibilidades. Iniciamos com esse Match Day com o Grupo Moura. Criamos um programa aqui inédito nas universidades, que é o PIEM, que é a iniciação ao empreendedorismo, semelhante à iniciação científica, inovação tecnológica, iniciação à docência, só que todos os outros são com recursos de MEC, SCAP, CNPq, etc. Nós fizemos o PIEM com recursos nossos. Só para vocês terem uma ideia, por 5 bolsas, investimento de 24 mil reais do ano, mas no primeiro ano a gente já arrecadou com 3 startups que foram criadas a partir disso, mais de 1,5 milhão. Pode passar? Uma outra ação, porque eu não entendia como todos os cursos da sede, os coordenadores têm assento nos conselhos, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E aí fizemos uma proposição, foi aprovada no Conselho. Aqui só o coordenador geral dos cursos tinha assento, e a partir dessa resolução, todos os coordenadores de curso passam a ter o assento, não somente o assento, a voz, a possibilidade de interagir e dialogar mais. Pode passar? Aqui uma foto com a entrega dos materiais esportivos e de computadores, realizado em parceria com a nossa Progest. Vou passar para a professora Vanilla. Então, o que nós temos de novas propostas para o ABJ? Ampliar e corrigir os valores dos benefícios, beneficiários de alimentação, moradia e transporte, apoio e estímulo à criação de programas de pós-graduação, né, aqui no ABJ, ampliar o debate a respeito da necessidade acerca do RU e dessas necessidades acadêmicas de fixação do aluno aqui no ABJ, fortalecer ações de inclusão dos atletas, das unidades acadêmicas e particularmente aqui, creches nas unidades. A gente sabe da dificuldade das mães, né, e a paternagem também, a gente vem trabalhando isso, sabe que é uma ação da prefeitura, mas a gente tem essa possibilidade de trabalhar em conjunto, pode passar. Apoio à pós-graduação lato sensu, consolidar as condições de ofertas de cursos presenciais em universidade aberta, ampliando a oferta da sede e das unidades, equidade nas políticas institucionais de pesquisa e inovação. A gente sabe que existe um hiato, uma defasagem com quantidade de possibilidades de políticas nesse sentido para as unidades acadêmicas, implementação de ambiente de fomentação e inovação, através da implementação, inclusive, do Instituto IP aqui, fisicamente, na unidade, ampliação e fortalecimento desse Instituto IP com essa presença física, né, e o empreendedorismo também, pode passar. Apoiar a mobilidade estudantil entre as unidades, também para a apresentação de artigos científicos e eventos científicos, que a gente pretende fazer isso. Descentralizar, não só com a gestão, no caso, eu como vice-reitora, vou estar presente na UAST, mas fisicamente eu também vou estar aqui nas unidades, porque essa vai ser a nossa responsabilidade. A criação de espaço de acolhimento, extremamente importante, acolhimento materno, espaço de convivência também, que a gente pretende ter. A contratação de uma empresa especializada no atendimento de urgências e emergências, que a gente precisa ter, principalmente durante os eventos institucionais aqui nas unidades e na sede. Eu queria, para a gente finalizar essa parte inicial das apresentações, deixar também de forma muito explícita o que é que a gente acredita em descentralização de gestão. Que não é somente descentralização orçamentária, é também descentralização orçamentária, mas é descentralização das decisões, para que a coletividade decida os encaminhamentos que ela quer ter. E aí eu faço um resgate histórico, desde que assumimos, todas as nossas decisões têm uma metodologia. Nós criamos comissões,
grupos de trabalho que elaboram uma minuta. Essa minuta é colocada em consulta pública. Após isso, ela é revisada e só aí vai para os conselhos. Foi isso que fizemos quando da época da pandemia, quando tivemos que nos reinventar, criando PLE e outras ações. Enfim, a gente teve que reinventar todo esse processo. Eu me lembro bem que na época, nos primeiros anos de pandemia, nós tivemos que criar um auxílio digital. Mais de 4 mil estudantes receberam esse auxílio digital, receberam chips para que a gente pudesse retomar esse processo, não deixando a universidade ser fechada. Ofertamos cursos para os nossos docentes, porque sabemos, e me incluo nisso, nós não estávamos preparados para aquele novo normal e, portanto, a gente teve que se desdobrar junto com a educação à distância, a oferta do pacote do Google para que a gente pudesse ter as salas, os Meet, enfim. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês terem muita atenção de fato. Eu sou uma pessoa que vivenciou a implementação dessas unidades, né? No caso, a UAST. Tem setores que até hoje a gente não conseguiu concretizar. Então é importante a gente perceber que essa experiência, essa coisa que a gente sentiu na pele, ela vai ter uma escutativa muito forte e dentro da realidade a gente vai trabalhar com vocês para implementar essas ações que são necessárias com muita responsabilidade. É por isso, por fim, que a gente está aqui de forma muito transparente, pleiteando que a gente possa ter mais 4 anos com um novo governo, com mais recursos, para que a gente possa consolidar a nossa tão querida Unidade Acadêmica do Belo Jardim. Muito obrigado. Nós agradecemos a Chapa 2 pela exposição e vamos dar então início ao segundo bloco. Eu vou fazer uma breve explicação de como ele funcionará. Nesse bloco, serão feitos sorteios de perguntas previamente depositadas nas urnas que estão aí, receptoras, que ficaram aqui na sala próxima à biblioteca da IAB. A chapa sorteada responderá a primeira questão do tema 1. E o revezamento se dará ao longo de todo o debate até o final do último tema. Ou seja, a chapa que for sorteada para responder o tema 1 dará oportunidade para a chapa oponente responder o tema 2. E assim sucessivamente. As urnas temáticas ficaram disponíveis para inserção de perguntas por um período de 60 minutos da hora indicada para início do debate. Ou seja, ela ficou do meio-dia a 13h disponível para os servidores e discentes fazerem as suas perguntas. Sendo permitida ainda a colocação de uma pergunta por pessoa em cada urna temática. Essa etapa foi acompanhada pela comissão coordenadora da consulta e pôde contar com a presença de um representante de cada chapa. Nós faremos mais uma vez aqui o sorteio para ver quem vai iniciar respondendo. Chamamos mais uma vez o representante de cada chapa. Eu gostaria de iniciar,
Por gentileza. Antes de iniciar o segundo bloco, eu queria fazer alguns avisos, porque algumas pessoas chegaram depois que nós iniciamos o debate. Então, houve um acordo de que não houvesse nenhum tipo de manifestação para evitar qualquer tumulto no debate. Então, evitem aplausos, apupos, conversas paralelas. Pedimos a gentileza também de quando os candidatos estiverem se expressando aqui, que evitem conversas paralelas para não atrapalhar nenhum dos candidatos e das candidatas, ok? Mais algum aviso, professor? Tudo bem? Relembrando também, tá, que a gente fez um sorteio. A chapa 2 vai iniciar respondendo a primeira pergunta do tema 1. E, na sequência, quando formos tratar do segundo tema, será iniciado pela chapa 1. Salientamos que as perguntas que se configurem como sendo de cunho pessoal, ofensivo ou que não discorram sobre o tema serão descartadas e anexadas ao relatório final do debate. Lembrando que as perguntas serão referentes a 4 temáticas. O primeiro tema será sobre política institucional e estudantil. O segundo tema, ensino, pesquisa e extensão. O terceiro tema, administração e orçamento. E o quarto tema, política e recursos humanos. Serão escolhidas ainda 3 perguntas por tema. E cada chapa terá 5 minutos para respondê-las após ser lida pelo mediador. A gente vai mudar um pouquinho essa questão, tá? Anteriormente. A duração desse bloco será de, no máximo, 2 horas e 30 minutos. Então, nós solicitamos ao professor Luciano Galvão e aos fiscais que iniciem o sorteio, abrindo a urna da temática 1. De 1h da tarde foi feito um vídeo no qual foi aberta as urnas e foi confirmado através do vídeo que não tinha nenhum depósito de nenhuma pergunta. Logo depois foi aberta a urna e agora eu vou abrir a primeira urna. Tem 2 fiscais aqui de chapas. Vou fazer a leitura com ele para saber se a pergunta é de cunho ofensivo ou não, ou se atrela ao tema. Ok. A pergunta do primeiro tema é a seguinte: os alunos têm enfrentado dificuldades. Os alunos têm enfrentado dificuldades com o baixo valor das bolsas estudantis. O valor não é suficiente para se manter longe de suas origens. Qual o seu plano, no caso para cada uma das chapas, melhorar a situação? Nós iniciamos com a chapa 2. Excelente pergunta. Eu vou iniciar a resposta dizendo que nós não vamos implementar algo novo, nós vamos continuar o que fizemos nesses 3 anos e meio. O que foi, mesmo com 25% do orçamento, mantivemos todas as bolsas e auxílios em dia, porque essa foi uma decisão de gestão. Só para vocês terem uma dinâmica de como chega o financeiro. Nós temos o orçamento da universidade, temos o financeiro. O financeiro chega normalmente no início do mês e depois mais ou menos na metade do mês. Quando chega no início do mês, a decisão nossa é que o primeiro pagamento que é feito na UFRPE é de bolsas e auxílios. Isso pode ser comprovado nesses 3 anos e meio, jamais atrasamos. Depois a gente paga as empresas terceirizadas, porque a gente sabe que isso reflete no salário dos nossos terceirizados.
Fizemos isso durante os 3 anos e meio, mesmo com um orçamento de 25%. Quando esse ano, com o novo governo, que o orçamento nosso, pela lei orçamentária anual, só para vocês terem ideia, nós ainda estamos esse ano sob a égide do orçamento do governo anterior, que enviou ao Congresso, foi aprovado. O novo governo, esse orçamento nosso seria da ordem de 50 milhões. O novo governo fez um aporte, um adicional, passou a 69 milhões e, portanto, a gente pôde, no meio do ano, ampliar o número de bolsas e auxílios, monitoria, extensão, iniciação científica, assistência estudantil, além do que, como eu mostrei no slide da apresentação, aumentar os valores pecuniários de cada bolsa. O fizemos mesmo em condições muito difíceis. Então, nós já mostramos o compromisso de manter as bolsas em dias, ao quantitativo e ampliar os valores. E esse é o compromisso que a gente já assume. Para o ano, um novo orçamento, com mais recursos, vamos ampliar o quantitativo e tratar da equidade em relação às unidades. Não é igualdade, é equidade. A gente sabe que as unidades necessitam, no primeiro momento de consolidação, ainda mais aporte do que normalmente teria a própria sede. Então, tratando de números, foram ampliados para 174 bolsas de extensão, saindo de 400 para 700 reais. A monitoria, ampliação de 190 para 300 bolsas, aumento de 350 para 420 reais, ou seja, o professor Marcelo já está fazendo. Mesmo com 25% do orçamento dos melhores momentos, isso já está sendo feito. Vamos lá. Auxílio manutenção de 451 mais 12%, moradia aumenta em 18%, transporte aumenta em 25%, alimentação mais 25%, auxílio creche de 379 para mais 18%, indo para 448%, auxílio atleta, que essa unidade tem sido contemplado também, mais 18%, as bolsas de assistência estudantil, aumento de 18%, o PAI, que não existia, vocês são contemplados no primeiro, assim que entram aqui, também teve um aumento de 25%, iniciação científica saiu de 400 para 700 e o PIBIC de EM de R$100 para R$300. Ou seja, isso já aconteceu, minha gente. A gente quer ampliar, mas já é uma realidade, inclusive aqui para a UFJ. E a gente, por entender que vulnerabilidade não se acaba quando sai da graduação para pós, porque no caso do PAD, que é o Programa de Apoio Discente, que é a Bolsa e os Auxílios de Vulnerabilidade Socioeconômica, no decreto, e a lei está sendo criada agora e vai transformar isso, mas no decreto eu só poderia usar os recursos para aluno de graduação presencial. Como a gente acredita que o aluno, ele sai da graduação e entra na pós, por vezes continua em vulnerabilidade, nós criamos o PAC-PG, que é um programa de apoio discente da pós-graduação, e ofertamos uma bolsa nesse primeiro momento. A gente sabe, gente, que isso é muito pouco ainda, pelo quantitativo. Mas eu acho que o esforço de, com 25% de orçamento, ter mantido as bolsas e auxílios em dia, criar programas como auxílio menstrual, que a gente mostrou há pouco, e outros programas conduzidos pela Progest, aumentar os valores de 400 para 700, a gente aumentou da extensão e da iniciação científica, e tendo um conceito bastante lógico, ensino, pesquisa e extensão tem o mesmo patamar. Então pegamos a carga horária, tanto que extensão e iniciação científica, como são 20 horas, tem um valor, monitoria 12, e fizemos esse aporte. Então, esse é um compromisso. Nós já vamos, se tudo der certo, se o orçamento vier um pouquinho já, como a gente espera, melhor para o ano, e esperamos isso de uma forma, aumentar quantitativos de bolsas e aumentar valores, para pelo menos, nesse primeiro momento, corrigir esse processo inflacionário. E, obviamente, que a gente sonha com um país que invista cada vez mais em educação, em assistência estudantil e permanência, e a gente vai continuar avançando como fizemos nesses últimos anos. Passamos a palavra agora à Chapa 1. Bom, que garante a permanência do estudante, aquele estudante que está dentro do recorte, na instituição, que garante que ele vai acessar, ele vai permanecer, ele vai sair com seu diploma.
É a assistência estudantil, né? São as ações afirmativas e, evidentemente, que esse olhar nós sempre tivemos, né, durante os 8 anos de gestão, durante a reitoria, durante os 8 anos de pró-reitoria. É claro que nós vamos fortalecer aquilo que está dando certo. Nós temos a professora Socorro vai falar mais precisamente sobre esse assunto, mas é preciso a gente ter um olhar especial para aquelas unidades que estão ainda se formando, ainda se instalando. Então, eu acho que para essas unidades que ainda não têm um restaurante universitário, ainda não tem uma casa de estudante, o olhar não pode ser o mesmo. Nós precisamos rever realmente esses valores. Nós fomos procurados por alguns estudantes aqui da UABJ e não dá para a gente ter o mesmo valor, o mesmo olhar de uma unidade ou da sede que já tem uma casa de estudantes, já tem um restaurante universitário, e ter esse mesmo olhar para aqueles estudantes que estão em unidades que ainda está em formação, que ainda estão ainda está em planejamento de implantação, com todos esses outros equipamentos que a gente acabou de falar. Vou passar a professora Socorro. Sem dúvida nenhuma, é através das políticas de assistência estudantil que a gente garanta a permanência numa instituição inclusiva como a nossa, né? Uma instituição hoje que tem um recorte social maior do que de 70%. Portanto, a gente tem que pensar muito em equidade. Temos muitas propostas interessantes na assistência estudantil, um novo olhar para essa pró-reitoria tão importante para a permanência de vocês aqui na universidade. E, além do mais, fortalecer os programas que já dão certo, é um compromisso da nossa gestão também. É importante dizer que não houve corte na verba do PNAES, né? E importante dizer também que os estudantes aqui de Belo Jardim e da UAXA, que não têm residência e que não têm restaurante universitário, precisavam de uma política específica para que eles consigam se manter de uma maneira mais confortável e equitativa em relação aos estudantes da sede e também aos estudantes da UAST. Nós queremos ampliar os auxílios e as bolsas existentes, mas criar algumas bolsas novas, como, por exemplo, um auxílio especial para os estudantes que estão nessas 2 unidades acadêmicas que não possuem essa assistência da residência universitária e também do restaurante universitário. Além do mais, a gente precisa, né, criar algumas políticas que façam da pró-reitoria de gestão estudantil uma pró-reitoria para todos os estudantes, independentemente de PNAES, porque existem outras formas com aporte da própria universidade da gente ter como apoiar os estudantes para participarem de eventos, todos os estudantes, para desenvolver suas atividades fora do campus da universidade, como a gente quer criar um programa de apoio à formação complementar, criar um programa para os estudantes com deficiência, o PAD acessível, criar um programa interessantíssimo que vai fortalecer as relações entre cultura, lazer e esporte, trazer para os estudantes de Belo Jardim que carecem de um olhar especializado, esse olhar que nós temos que ter para todos os estudantes de forma igualitária. Portanto, eu digo para vocês que é nosso compromisso, é compromisso da nossa gestão, é poder trazer para vocês, além dos programas novos, o fortalecimento dos que já existem, um programa especialmente desenvolvido para o estudante de Belo Jardim. As bolsas sofreram um leve aumento, mas como a gente viu no relato dos estudantes, esse aumento ainda não é suficiente para mantê-los aqui com qualidade e com tranquilidade. Muitos estudantes desistiram por falta de assistência estudantil. Nós não temos o cálculo da evasão, porque a gente ainda não formou na unidade acadêmica, mas nós já temos um cálculo da desistência, e essa desistência tem a ver com a infraestrutura e tem a ver também com a assistência estudantil, que é algo que é fundamental para que vocês estejam aqui. Solicitamos ao professor Luciano Galvão que realize o sorteio da segunda pergunta. Conforme eu mostrei aqui na urna, só existe mais uma pergunta
depositada. Então, após essa pergunta, iremos passar para o segundo Para o segundo tema. Vou ler agora para ver se tem alguma coisa para acontecer. A segunda e última pergunta da temática 1 é a seguinte: existe a possibilidade da construção de restaurante universitário sem definição do campus e dotação orçamentária? Bom, existe a possibilidade de construção de restaurante universitário sem definição do campus e dotação orçamentária? Passamos sem definição. Sem definição. Sem dotação orçamentária. Passamos a palavra à chapa 1 para iniciar a resposta. Então, o restaurante universitário, ele faz parte de um conjunto arquitetônico da unidade acadêmica, né, das unidades acadêmicas, do modo que nós somos apresentados. A Universidade Federal Rural de Pernambuco hoje ela tem unidades acadêmicas descentralizadas do campus. Ele faz parte do conjunto arquitetônico. Nesse sentido, o restaurante universitário, ele precisa estar fazendo parte desse conjunto arquitetônico. Pode até ser em determinada universidade se decida, evidentemente, construir um restaurante fora desse âmbito arquitetônico que compõe as unidades acadêmicas. Porém, não é uma coisa interessante, né? Porque a gente precisa que vocês tenham uma mobilidade dentro do campus, né? de restaurante, de casa de estudante. Apesar de que tem unidades fora do Brasil, fora daqui do estado, que tem as suas casas de estudante descentralizadas fora da sede. Mas o modelo da Rural de Pernambuco é esse, né? Que a gente tenha todo esse conjunto arquitetônico fazendo parte, né, de um conjunto que vai facilitar a mobilidade de vocês ali. Então, pode até acontecer, mas sem dotação orçamentária não tem como acontecer, né? Nós precisamos ter a dotação orçamentária aprovada. Não tem como a gente dizer que vai construir um restaurante se não tem dotação orçamentária definida. O que tem que ser feito é, dentro da dotação orçamentária, e logicamente, né, buscar outras vias de suplementar esse orçamento dentro da LOA. A gente tem uma lei orçamentária anual onde a gente aprova o orçamento da instituição, mas fora esse contexto, nós, evidentemente, podemos suplementar esse orçamento para garantir, não é, essa construção desse equipamento que é tão importante. Então, é preciso ter dotação orçamentária para nós podermos construir esse equipamento. Escolher se vai ser dentro ou fora do campus universitário é uma decisão que se toma, né, coletivamente, para saber se tem essa viabilidade. Agora, sem a dotação orçamentária, fica um pouco difícil, né, a gente construir esse equipamento se não tiver previsão, né, orçamentária para isso. Vou passar para a professora Socorro para complementar. Bom, eu acho que eu entendi essa pergunta da seguinte maneira. No conjunto, né, de obras que serão feitas no campus definitivo, a gente vai ter sim o RU. A questão é o que fazer antes da gente ter esse campus definitivo, né? Isso está preocupando muito os estudantes, os professores, os servidores e servidoras da UAPJ. No campus definitivo, obviamente, com a pactuação e com toda a nossa luta para trazer esse dinheiro para poder construí-lo, teremos o RU.
Mas é uma preocupação muito grande ver vocês se alimentando de forma não adequada, num ambiente que não é o melhor ambiente para se alimentar, é isso que a gente vê na UABJ, e a gente precisa de soluções para que isso aconteça antes desse restaurante estar pronto. Construir um restaurante universitário num prédio alugado com pouca infraestrutura talvez não seja a melhor estratégia. Mas não existe só uma estratégia. Nós precisamos dialogar com vocês e nos comprometer. Isso já era para ter acontecido. Uma forma de vocês se alimentarem, de vocês receberem alimentação pela universidade da mesma forma que os outros estudantes recebem. Então existe como a gente fazer isso, fornecer alimentação de qualidade para vocês, fazer com que vocês tenham pelo menos um ambiente melhor para se alimentar, porque vocês estão se alimentando na sala de aula, nas mesas de estudo, pelo corredor. Isso não é saudável, isso não é de fato algo que vai fazer com que vocês aproveitem aquele momento da alimentação como um momento prazeroso, inclusive descanso. E muitos estudantes sequer têm como trazer alimentação ou como fazer sua alimentação em casa, porque eles são de outros municípios. Hoje eu encontrei um grupo de 3 estudantes indo para casa fazer a alimentação deles, a pé, porque não tinha mobilidade, não tinha ônibus. Essa é a verdadeira situação da UABJ. A gente não pode deixar de falar sobre o que realmente existe, o que é real na UABJ. Podemos sim fornecer alimentação de qualidade até o nosso RU ficar pronto no nosso campus definitivo. Essa é a nossa proposta. E além de fornecer alimento, criar sim um ambiente que seja propício para a alimentação e para que vocês tenham inclusive interação nesse momento de alimentação de forma coletiva. Bom, como foi verificado pelo professor Luciano Galvão e os demais fiscais das chapas, não havendo a terceira pergunta para o tema 1, partiremos agora para a urna 2. Ô, professor! Perdão, vamos passar agora para a chapa 2. Tranquilo, Marco. Antes de iniciar a resposta pontualmente sobre o restaurante universitário, sobre dotação orçamentária, eu queria só para a gente ter sempre muita tranquilidade, muita responsabilidade, e eu vou sempre trilhar dessa forma. Não é tão simples assim. Eu acho estranho que, por exemplo, a Serra Talhada começou em 2006, com recurso da ordem de 220 e tantos milhões, e nunca foi tido essa preocupação em relação a quentinha ou a comida transportada. Em 2014, a unidade de Cabo Santo Agostinho também. E aí eu me coloco também na culpa, porque eu fui vice-reitor da professora Maria nos momentos bons e nos momentos ruins, nos acertos e nos erros. Então não é tão simples. Se fosse tão simples, eu tenho certeza que a professora Maria em 2012 teria implementado isso de imediato em Serra Talhada e em 2014 de imediato no Cabo Santo Agostinho. Então não é tão trivial. Em relação ao RU e dotação orçamentária de campus definitivo, a gente precisa ter o campus definitivo, sim, para que a gente possa iniciar esse processo. Conseguimos regularizar a situação. Em relação à dotação orçamentária, como bem disse a professora Maria, a gente pode buscar dotações orçamentárias extras. Foi o que fizemos este ano, garantindo 10 milhões. Vamos ter que usar esses 10 milhões, desses 10 milhões, 2 milhões, porque não se tinha projeto para nenhum prédio especificamente com sondagem de solo, porque não é basicamente trazer um prédio de Garanhuns, agora o FAP e da OAG e aplicar aqui, porque o solo é diferente, precisa de um outro tipo de construção, outro tipo de orçamento. Chamamos a comunidade, através da direção, dos professores, do técnico da UABJ, para que fosse o plano diretor. Eles foram lá construindo uma ideia, e é a partir disso que a gente, com essa dotação orçamentária, já existe 8 milhões, nós vamos construir, sim, porque aí de fato, mesmo com 25% de orçamento, mesmo sem 25% de orçamento, nós ampliamos o nosso RU da sede, que podia, finalizamos o prédio, compramos
equipamentos de cozinha, climatização, coifas, exaustores, licitamos e inauguramos depois de 17 anos. Você veja que o problema não é só a questão de vontade extemporânea que vamos fazer, porque isso não tem sido feito, tenho certeza que tem sido feito nas gestões anteriores, ofertada a alimentação. Mas estamos sim discutindo essas possibilidades, não só aqui. Dialoguei tanto com alguns diretórios aqui, estou vendo várias pessoas aqui, e de Serra Talhada, a possibilidade do Cabo Santo Agostinho, a possibilidade de a gente implementar alternativas. Mas não é tão simples. Vejam que a UAST Serra Talhada passou 17 anos para ter um restaurante que nunca teve comida transportada. O Cabo está desde 2014, nunca teve comida transportada. Então não é tão simples, a gente precisa ter uma tranquilidade, que eu sei que todos aqui têm responsabilidade, para que a gente possa encontrar a saída. Eu vou passar para a professora Vani, que ela pode relatar, inclusive, todos os processos construtivos na própria unidade acadêmica de Serra Talhada. Assim, surpreende, né, essa preocupação momentânea, no momento eleitoral, de dizer que vamos conseguir sim, porque eu sou prova viva que eu entrei em 2009 na universidade e a gente não teve esse tipo de tratamento. Com um orçamento de 223 milhões, que se você for deflacionar para agora, é muito mais do que 223 milhões. Então, assim, palavras é muito fácil a gente falar. O importante é você falar com seriedade, responsabilidade e respeito a vocês. Porque até hoje, né, só saiu com dotação orçamentária suplementar do deputado Túlio Gadeira e mais 600 mil da Progeste. Porque senão o prédio, sim, para o RU da UAST. Porque senão o prédio estava lá. Ele teve a responsabilidade, mesmo com esse curso parco que teve, ele teve a responsabilidade de fazer. Ocupamos a universidade por 2 vezes na tentativa de ter esse RU. São 17 anos para ser concretizado. Então, palavras são soltas no ar. E a gente vai fazer isso com vocês. A gente vai procurar, sim, dentro dessa dotação orçamentária que tem, realizar esses feitos. Agora, trabalhar, por exemplo, com comida transportável é uma coisa que a gente pode pensar. Mas não vai atender a vocês de pronto, do jeito que vocês querem. A gente vai procurar formas, dialogando com vocês para poder ser concretizado, mas com muita responsabilidade e seriedade. E, acima de tudo, respeito a vocês. Bom, agora sim, dando sequência, como nós não tivemos a deposição da terceira pergunta da urna 1, partiremos agora para o sorteio da urna 2, que trata do tema ensino, pesquisa e extensão. Por favor, professor Sandro. A temática é ensino, pesquisa e extensão. Conferindo se a pergunta tem algum ponto ou não pertence ao tema. Ok? Não, deixa eu falar. Só para esclarecer também para vocês, é porque nós mudamos de tema. Então, no primeiro tema, quem iniciou respondendo foi a chapa 2, agora quem inicia respondendo é a chapa 1. E assim sucessivamente. A pergunta é a seguinte: como consolidar a política extensionista no ABJ associada à demanda orçamentária e pedagógica dos cursos? Ficou claro? Quem inicia agora é a chapa 1. Bom, é um clamor de muitos anos que a extensão tenha o mesmo tratamento e o mesmo valor que o ensino e a pesquisa.
Então, há muito tempo que todos e todas que fazem extensão lutam para trazer a extensão para dentro das universidades, da educação superior, de uma maneira que ela se torne protagonista. Eu fui coordenadora do Colégio de Pró-Reitores de Graduação das IFES, da Andifes, né, coordenando as 69 instituições da Andifes, nesse processo de implementação da curricularização da extensão. Passei por muitas universidades e ajudei a consolidar muitos processos de curricularização, assim como o da nossa universidade até o ponto de aprovação da sua resolução. Nós entendemos que a extensão é uma forma diferenciada de trazer para a universidade o verdadeiro protagonismo do ensino e da pesquisa. É através da extensão que a gente vai, de fato, mudar esse modelo de universidade que temos hoje, porque a extensão aproxima a comunidade da sociedade. A extensão faz com que as pesquisas e o ensino, de forma aplicada, venha de forma concreta trazer formação para os estudantes e o protagonismo para os estudantes e para os professores. Dizendo isso, nós temos aqui na nossa unidade acadêmica 4 cursos de engenharia: engenharia da computação, controle da automação, engenharia hídrica e engenharia química. Nesses cursos nós temos muitas dificuldades ainda, principalmente por não existir todos os laboratórios para que esses estudantes possam desenvolver o projeto pedagógico adequadamente. Nós sabemos que incluir a curricularização da extensão aqui vai ser um desafio muito grande, por a gente não ter ainda a consolidação do ensino e a consolidação da pesquisa. E aí não é impossível, é claro, mas tem que ser um processo feito com muito cuidado, porque os cursos de engenharia são cursos que têm sim um potencial extensionista muito forte. Vocês já fazem muita extensão aqui na UABJ, projetos belíssimos, projetos que estão chegando aqui à comunidade, à sociedade, com informações, com contribuições que permitem com que a gente tenha esse conhecimento da engenharia de forma aplicada. É bom dizer também que nos cursos de engenharia de vocês, no projeto pedagógico, nós temos os projetos integradores, que são projetos com grande potencial, tanto para a pesquisa quanto para a extensão. E através dos projetos integradores, vocês conseguem sim organizar aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos dos períodos letivos, de maneira a aplicá-los e de maneira a trazê-los para a sociedade enquanto contribuição. Com esse modelo pedagógico inovador que nós temos aqui na UABJ, como nós temos na UACS também, a curricularização da extensão ela pode ser feita de uma maneira bastante tranquila. Porém, a gente precisa fortalecer essa unidade, fortalecer o ensino, fortalecer a pesquisa para poder potencializar a extensão. Dizendo isso, eu queria afirmar que na UABJ, com estes cursos de engenharia, nós podemos fazer essa inclusão curricular. Os coordenadores atualmente estão trabalhando nisso. E essa consolidação ela vai acontecer de uma maneira que os projetos pedagógicos vão ter que ser atualizados. E nessa atualização da consolidação da extensão, a gente vai precisar sim de financiamento, a gente vai precisar sim de aporte. Extensão, ela não se faz sem investimento. E esse investimento tem que ser da instituição, mas também a gente tem que lutar por investimento fora da instituição, como por exemplo a inclusão da extensão na matriz orçamentária, que é uma luta do Fórum de Pró-Reitores de Extensão há muito tempo, que está sendo negociada entre a Andifes e o MEC. Para além disso, também o financiamento tem que vir das agências de fomento. A FACEP hoje já tem uma linha que faz com que os projetos de extensão sejam financiados. E temos também que priorizar a nossa universidade. Uma das nossas propostas para que isso aconteça, além do orçamento para a extensão, é criar o programa Extensão em Ação, que vai trazer transporte para que a extensão possa sair dos muros da universidade e possa ir às comunidades e às sociedades. Muito obrigada. Passamos agora à chapa 2. Vamos lá, só começando do fim
da fala da professora Socorro, nós já fizemos essa questão da extensão em movimento. Alteramos o pesquisa em movimento e agora deixou de ser pesquisa em movimento, passou a ser o FRPE em movimento, onde você tem a possibilidade não somente da pesquisa e da extensão. A gente tem que ter dois parâmetros para mim. Primeiro, entender que a extensão tem o mesmo valor dos outros: ensino, pesquisa e inovação. Fizemos isso com ações. Para vocês terem uma ideia, quando a gente foi aumentar as bolsas, essas bolsas que eu falei há pouco, o percentual para a bolsa de extensão não chegaria aos 700. E eu chamei toda a equipe e disse que se eu aumentasse para 699 a bolsa de extensão e não para 700, eu estaria passando uma posição que não é minha, que extensão é menor que iniciação científica. E, portanto, a bolsa de extensão passou a ser igual, por ser 20 horas, às 20 horas da iniciação científica. Esse processo citado na pergunta, que tem a ver fundamentalmente com o processo de curricularização da extensão, só para vocês terem uma ideia, esse foi um processo construído com muito diálogo nos últimos anos dentro da nossa instituição, com a participação da Proreitoria de Ensino e Graduação, com a participação da Proreitoria de Extensão, Cultura e Cidadania, através de um fórum permanente de extensão, com vários seminários em todas as unidades, em todos os setores da universidade, e se construiu a política de curricularização da extensão dentro da UFRPE. E, portanto, precisamos agora começar a implementar. Uma outra questão, precisamos pensar a extensão não somente na graduação, precisamos pensar a extensão também na pós-graduação. A CAPES está fomentando agora editais para que a gente possa investir no processo de curricularização dentro da pós-graduação também. Uma outra questão é que a gente não pode uniformizar a curricularização dentro de toda a UFRPE. As características de sede, de unidades e de setores são diferentes e, portanto, a curricularização tem que ser feita a partir da base para estabelecer as ações, porque só vocês compreendem a extensão universitária dentro desse ecossistema, dentro dessa região de Belo Jardim, dentro desse contexto da unidade acadêmica de Belo Jardim, como as outras unidades o farão. Então, vamos implementar a curricularização da extensão? Sim, mas não de forma pasteurizada e de forma uniforme, considerando as características e as individualidades e as especificidades de cada setor, inclusive da unidade acadêmica de Belo Jardim. A nossa extensionista vai falar um pouco. Eu estou dentro de casa, né? Porque de fato foi uma escolha minha, porque eu acho que a universidade é uma via de duas mãos, tem que desenvolver a sociedade, né? Não só em termos de mudança geracional, mas também em termos de compactuar com esse território que a gente está inserido. E é isso que a gente tem feito lá na UAST. Ultimamente, essa parte de curricularização precisa de um aporte, de fato, é necessário, mas também é preciso que a gente tenha essa proximidade. Com a descentralização, a gente fica conhecendo prefeitos, vereadores, professores, pessoas daquelas regiões, e com isso pode ver o balcão de demandas dele e das ações de extensão, e complementando justamente o processo de formação do nosso aluno, com cidadania, com participação dentro dessa sociedade, dentro dessa territorialidade. Ou seja, a partir do momento que a gente consegue estar aqui na UABJ, dialogando com a sociedade como um todo, dialogando com os professores, docentes, os alunos, percebendo as necessidades locais, a gente pode sim fazer essa curricularização, inclusive, por vezes, com a dotação pequena, pelo diálogo, pelas parcerias estabelecidas territorialmente aqui no território. Então, minha gente, é importante a gente perceber também que quando o professor fala da CAPES, a gente já tem um montante que recebeu agora, né, de 460 mil, justamente para ajudar, porque o processo de formação é contínuo, ou seja, quando a gente está na pós, também tem que ter esse aporte para a extensão. E a gente já tem esses 460 mil para justamente trabalhar com bolsas, né, de pós-graduação, no sentido de trabalhar justamente com